Meus queridos, graça e paz a todos e todas. Boa noite para os nossos irmãos. Nós estaremos começando mais um culto esta noite para glorificar o nosso Deus. E todos são bem-vindos. E que você possa, nesse momento, estar abrindo seu coração, estar se concentrando apenas no culto que você vai prestar a Deus nesta noite. E nesse momento em que nós vamos fazer um prelúdio com a nossa irmã Sulamita, que você possa então já começar a falar com Deus e abrir o seu coração para oferecer um culto sincero a Ele nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Sabemos que chegamos aqui não por nós mesmos, mas porque o Teu Espírito que está dentro de nós, pela graça que nos alcançou de forma irresistível, é que nós podemos então estar aqui e reconhecer a Tua grandeza diante da nossa pequenez. Por isso, ó Deus, nós queremos Te pedir perdão, nós queremos Te pedir que o Senhor venha olhar para o Seu Filho Cristo Jesus, que nos resgatou com o Seu precioso sangue. E o Senhor venha assim então receber o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Essa noite a família do nosso irmão Edinho, está oferecendo esse culto ao Senhor em ações de graça pelo aniversário do Emanuel. Deus possa abençoar a sua família. Daqui a pouco mais nós estaremos orando pelo Emanuel. Vamos nos colocar de pé. Está conosco essa noite o pastor Rony Nunes, esse homem bonito que está aqui no centro.
juntamente com a sua esposa, Eliette, e eles são meus parentes. O pastor Rony é meu tio, meu irmão também de criação, porque eu fui criado pelos meus avós. E nessa noite é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Eu já quero convidá-lo, então, pastor, para que o senhor se aproxime e sente comigo aqui na tribuna. Vamos abrir a nossa Bíblia, Salmos 95, e nós vamos fazer uma leitura responsiva do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos o segundo, e assim sucessivamente. Salmos de número 95, a partir do verso 1 até o verso 7. Leitura de forma responsiva. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao teu encontro com nossas graças, vitoremos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão os fronteiras da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e gloriemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, ainda verso 8, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Irmãos, ainda de pé, nós vamos cantar o hino de número 11 do nosso hinário. Oh
Senhor, esteja em todas as orações. Amém? Quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 51. Salmo 51. Vamos fazer essa leitura até o verso 13. Assentado mesmo, vamos ler também de forma responsiva. Amém? Darei início aqui toda a igreja dos pais. Confissão e arrependimento. Compadece-se de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E estimaste a verdade no lixo, e no remoto que faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que fracassam. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Testemunha na alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém. Vamos fazer alguns segundos de silêncio, tá? Uma oração silenciosa, logo após essa leitura. Oração de arrependimento, pedindo perdão a Deus por nossos pecados. Querido Deus, estamos na Tua presença, Pai, reconhecendo, Deus, que somos falhos, pecadores, ó Deus, e dependemos, ó Deus, da Tua misericórdia, dependendo, Deus, do Teu perdão. Sabemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, ó Deus, nem sequer estaríamos de pé. Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, ó Deus, quer seja, ó Deus, nossos pecados, ó Deus, o culto dos nossos pensamentos, palavras, ó Deus, que possa estar nos perdoando, Deus. Te pedimos, ó Deus, também que o Senhor esteja falando os nossos corações, ó Deus, através dos louvores que ainda serão entoados, Pai, através da Tua palavra, Deus, que será lida e revelada, Deus, que a Tua palavra, Deus, possa vir de encontro aos nossos corações e possa impactar cada coração aqui presente, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que não deixe, ó Pai, ninguém sair daqui da mesma forma que chegou, mas que possamos, ó Deus, sair daqui cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito, cheio do Teu conhecimento. Pai, em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Meus irmãos, é com muita alegria também que nós queremos apresentar os nossos irmãos que nos visitam nesta noite. Eu queria saber desse lado aqui esquerdo, quem está nos visitando essa noite, levanta a mão se para eu conhecer. Nosso querido jovem ali, Deus abençoe. O esposo da Kevin, isso aí. Deus abençoe muito você. Nosso desejo é que você possa sair esta noite daqui renovado pela palavra do Senhor, tá bom, meu jovem? Seja bem-vindo. Esse lado aqui tem alguém? Você está nos visitando, mas eu já não te considero mais visitante, tá bom? Você é nosso. Ok? Deus abençoe, irmão. Seja muito bem-vindo também essa noite. Está um jovem muito bonito lá atrás, né? A saber, o namorado da nossa querida jovem Samantha. Qual o seu nome mesmo, jovem? Qual o nome dele mesmo? Rodrigo. Seja muito bem-vindo, tá, Rodrigo? Deus te abençoe. Os desejos que você saia daqui renovado essa noite. Irmãos, está também conosco aqui, como eu já disse no início, né? O pastor Rony Nunes, que é meu tio, juntamente com a sua esposa Eliette, está ali, vai cantar daqui a pouco. E o pastor Rony Nunes, ele é pastor presidente da Igreja da Assembleia de Deus, Ministério Frutificai, ali em Macaé. E a alegria do nosso coração esta noite, por estar recebendo ele aqui, eu tenho certeza que Deus já o iluminou com uma palavra que vai contagiar o nosso coração. Pastor, seja muito bem-vindo. Deus abençoe o Senhor. Esqueci de falar de alguém? Tem mais alguém nos visitando? Tem mais alguém? Não, né? Então tá, Deus abençoe a todos. Eu estou me enxergando muito mal. Eu preciso nem fazer um exame de vista, porque eu não consigo ver direito os irmãos lá atrás. Mas todos sejam bem-vindos esta noite, tá bom? Nesse momento nós vamos estar dando algumas oportunidades e eu quero convidar a nossa mocidade para que esteja louvando o Senhor. Logo após a mocidade, as crianças vão estar cantando e logo após as crianças, o grupo Recordação. Mocidade. Yeah.
Queridos irmãos, nesse momento nós vamos fazer com muita alegria no nosso coração o momento de ofertarmos ao Senhor com os nossos dízimos, e que você possa, nesse momento também, com fé, com o coração aberto, agradecer a Deus através dos seus dízimos e da sua oferta. Enquanto você está cantando o hino de número 63, você terá então a oportunidade de ofertar ao Senhor e trazer o seu dízimo.
Esteja abençoando os visitantes, esteja abençoando os dirigentes, na direção do culto, esteja abençoando o pastor para fazer a palavra do Senhor. Nossa, esteja ensinando o coração dele o que o Senhor tem para nós. Nossa, Senhor, abençoa, Senhor, esses tipos, Senhor, esteja abençoando a cada dizimista e cada fechante, na vida espiritual e na vida material. Eu te pedimos, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes da palavra, nesse momento também de contrição, eu queria convidar a nossa irmã Eliette, que vai estar então louvando ao Senhor. E enquanto ela louva, você prepara o seu coração para ouvir a voz de Deus. E logo após ela estar cantando, vou convidar o presbítero Leonardo para orar por iluminação esta noite, para que o Senhor use de forma profunda o nosso mensageiro. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou alegre nesta noite, agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para adorar e exaltar o nosso Deus. Louvado seja Deus, nosso Deus é maravilhoso. E estamos aqui nesta noite para exaltar e engrandecer o nosso Deus nesta noite. Agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue nos abençoando, sua vida e seu ministério em nome de Jesus. Vamos estar adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu cuido de você, de onde te
nós precisamos, ó Deus, para nos aproximarmos mais de Ti, para termos uma vida mais próxima de Ti, andarmos ao Teu lado, seguir os Teus caminhos, ó Deus. Usa o Teu servo para falar, abre os nossos ouvidos, ó Deus, para que nós possamos ouvir e abre os nossos corações para que nós possamos compreender. Ó Senhor, mais uma vez eu te agradeço por tudo que o Senhor nos tem feito. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Boa noite. É uma felicidade muito grande poder estar convosco nesta noite memorável, noite de adoração, de louvor a esse Deus tremendo, a esse Deus extraordinário, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus vivo. Amém? Quero convidar os nossos irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, mas vou ler o 7 também, 7 e 8. E depois vou ler também Colossenses 4 e versículo 3. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar convosco. Espero ser um canal de bênção para essa igreja nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do meu sobrinho e meu irmão Josué, pastor Josué, e a nossa queridíssima doutora Débora. Louvo a Deus pela vida de vocês, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Então, a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E agora essa parte aqui do versículo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Repitam comigo, por gentileza. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém? E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Colossenses 4 e 3, Colossenses 4 e 3, diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Meus amados, o tema dessa palavra de hoje é esse, que eu chamei a atenção dos irmãos para que repetissem comigo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Amém? A nossa mensagem, ela é temática e expositiva, né? Nós gostamos de pregar de forma expositiva a palavra de Deus. Esse texto está inserido aqui dentro do contexto das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E todos que estudam a Bíblia, que amam a palavra de Deus, conhecem o contexto daquelas igrejas. Vários tipos de igrejas, 7 igrejas, segundo a melhor interpretação. Dentro daquele contexto daquelas igrejas, encaixam igrejas de todos os tempos e de todos os lugares, dentro daquele contexto.
Mas especificamente essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, era uma igreja que agradava a Deus. Era uma igreja fiel a Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui, eu sei as suas obras. Então nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Deus, todos sabemos, que Deus sabe de tudo que a igreja está fazendo. Sabe especificamente de cada pessoa, tudo que nós estamos fazendo, Deus sabe. Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus sabia tudo que estava acontecendo naquela igreja e nas demais também. Mas Deus, Ele faz até um elogio a esta igreja por causa da fidelidade dela. E a fidelidade dela era em meio à sua pouca força. Ela tinha pouca força, mas apesar da sua pouca força, ela era fiel. Então, essa pouca força, o que seria essa pouca força? Alguns estudiosos falam que poderia ser a questão da pobreza financeira. Sabe que a situação financeira, ela impacta a vida de muitas pessoas. Uma pessoa pobre, uma pessoa com poucos recursos financeiros, ela às vezes até fica tímida, não é? Porque não pode usufruir de bens que muitas pessoas usufruem, e a pessoa às vezes fica tímida porque tem um poder aquisitivo pequeno e não pode estar no mesmo nível das outras pessoas. Mas talvez se essa pessoa de repente acerta na Mega Sena sozinho no final do ano. Eu acredito, porque isso nunca aconteceu comigo, porque a gente não joga, né, na Mega Sena. Mas eu acredito que qualquer uma pessoa que se porventura acontecesse isso, a timidez ia desaparecer. Não é verdade? Porque aí, meu filho, o dinheiro, né? Coloca a pessoa para cima. Então, essa igreja era uma igreja que tinha pouca força, era uma igreja pobre. Não era igual a igreja de Laodiceia, que o povo era rico, né? Todo mundo rico, aquela coisa toda. Não podemos dissertar sobre esse assunto, entrar em muitos detalhes, mas era uma igreja arrogante, era uma igreja que se achava que não tinha falta de nada, mas aquela igreja era a que mais tinha falta. Mas nessa igreja, que era pobre, apesar da sua pobreza, ou até se a fé fosse pequena, mas essa igreja honrava o nome de Jesus. Essa igreja talvez recebesse propostas para abrir as suas portas para práticas de coisas que desagradavam a Deus, conforme outras faziam, conforme a igreja de Laodiceia, por exemplo. Mas apesar de tudo isso, ela preferiu e escolheu ser fiel a Deus. Amém? Então, Deus valoriza muito a fidelidade. O segredo do nosso sucesso, principalmente na vida espiritual, é a nossa fidelidade e a nossa obediência. E essa igreja era fiel e obediente. Então, nós podemos observar que Deus honrou essa igreja dizendo para ela, por causa da sua fidelidade, eu abri a porta para você. Eis que pus diante de ti uma porta e ninguém a pode fechar. Amém? Então eu quero, essa introdução da nossa breve prédica aqui nessa noite, né? Então essa igreja estava com esse privilégio por causa da sua fidelidade, porque Deus valoriza a nossa fidelidade e Ele abre as portas para quem é fiel a Ele. Amém? Muitas portas, mas eu quero enfatizar a porta da palavra, conforme a gente leu em Colossenses 4:3, a porta da palavra, por causa da fidelidade. A igreja que é fiel a Deus, Deus abre a porta da pregação da palavra para essa igreja. Porque qual é a maior missão da igreja? Ou seja, a principal missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É fazer obras sociais? É distribuir cesta básica?
Não. Qual é a principal missão? O evangelismo, a pregação da palavra de Deus. Amém? A porta da palavra de Deus. E então nós observamos o apóstolo Paulo muito preocupado com isso, em pregar a palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo é o apóstolo que escreveu uma grande parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo que escreveu, né? O grande poliglota, que segundo alguns entendidos, falava cerca de 43 idiomas e dialetos, né? Camarada que deixou alguém estupefato com as suas palavras, porque falou, se por um pouco mais, um pouco menos, né? Ele gostaria de ter convencido tal rei, né? Por pouco mais você me persuadiaria com o seu discurso. Você está delirando, rapaz, né? Que a sabedoria do homem era tão grande, não é isso? Então, meus amados, então Deus preparou esse homem para pregar a palavra em vários locais, em várias cidades, fundar várias igrejas, preparar vários obreiros, né? Então o apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Então o apóstolo Paulo foi levado de Tarso para Antioquia da Síria para ser preparado, ser instruído e dali ser enviado na sua primeira viagem missionária. Então, a cidade de Antioquia da Síria era a cidade que foi um tipo de capital da igreja depois da morte de Estevão, aquela grande perseguição. E então muitos fugiram para Antioquia. E para esse local, os apóstolos, inclusive Barnabé, um doutor da igreja, levou o apóstolo Paulo para lá, e lá ficaram bastante tempo. E então, orando eles, disse o Espírito Santo para que enviasse o Barnabé e o apóstolo Paulo para uma obra extraordinária, orando e jejuando. E Deus deu a direção. O apóstolo Paulo, então, vocacionado, partiu para a pregação do Evangelho. Partiu, passou por alguns lugares, preocupado em pregar essa palavra, porque Deus abriu a porta da palavra para ele, embora sendo ele um homem de um conhecimento muito grande, né, de uma desenvoltura muito grande no conhecimento da palavra de Deus, porque passou por uma experiência extraordinária quando foi arrebatado e levado até o terceiro céu, porque ele ensina que o evangelho que ele pregava não tinha aprendido de ninguém, aprendeu do próprio Deus, do próprio Senhor, porque ele foi arrebatado até o terceiro céu e lá viu coisas inefáveis, que nem era lícito falar aos homens. Eu imagino que talvez, se ele falasse, as pessoas não iam nem alcançar o raciocínio, não iam nem conseguir entender. Então ele falou só aquilo, que existem muitas revelações que é para a gente, que é só para a gente, não é verdade? Então, ele estava comprometido com essa visão e com essa palavra. E eu quero crer que nesse momento em que ele estava em Antioquia da Síria, a porta da pregação da palavra se abriu para ele. Mas apesar de tudo isso, ele foi um camarada humilde, porque ele, em alguns lugares do Novo Testamento, das suas epístolas, ele pede oração. Um homem da desenvoltura do apóstolo Paulo pediu oração aos irmãos da igreja, para que orasse por ele. Orem por mim, orem por nós, para que no abrir da nossa boca, né, a palavra possa fluir, a palavra possa verdadeiramente cumprir os seus devidos efeitos. Orem por nós. Então, meus amados, a humildade de um pregador, né, por mais que os pregadores tenham palavras, os pastores tenham palavras, tenham conhecimento, tenham um saber aprofundado na palavra, mas esta obra é de Deus, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. E nós precisamos da oração da igreja, amém? Da oração da igreja para que no abrir da nossa boca,
o Senhor possa colocar as palavras, as devidas palavras, né? A palavra correta. Eu sempre peço a Deus para que Ele me use para falar aquilo que Ele falaria se Ele estivesse visivelmente. Amém? O que Jesus falaria hoje para vocês aqui, se Ele estivesse presente aqui nesse púlpito? Amém? Eu gostaria de falar justamente aquilo que o Cristo falaria se Ele estivesse presente visivelmente, porque Ele está presente aqui nessa noite. Amém? Então, meus amados, então o apóstolo Paulo é incumbido de pregar essa palavra, porque a porta da palavra estava aberta. Deus abriu a porta para a igreja de Éfeso, que era uma igreja fiel, e compete à igreja fiel pregar a palavra, fazer a obra de Deus, porque a igreja tem um compromisso e a responsabilidade de dar continuidade na obra de Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo, com essa missão, ele parte, chega a Antioquia da Pisídia, uma outra Antioquia, e em chegando lá, começou a pregar a palavra de Deus, e juntamente com Barnabé, e logo começou a perseguição, porque ele pregava e Deus operava milagres e maravilhas. É claro que não, na Bíblia Sagrada não está colocando, enumerando todos os milagres, todas as maravilhas que aconteceram quando Paulo pregava, muito menos quando Cristo pregava e fazia muitos milagres, muitas maravilhas, pois a Bíblia mesmo diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, o mundo inteiro não caberia aos livros. Mas é que se sabe, com certeza, é que os milagres estavam acontecendo, e o apóstolo Paulo chegou em Antioquia da Pisídia, como era costume deles, entrava no sábado na sinagoga para pregar a palavra. E quando chegava, realmente, as pessoas, o povo, os judeus queriam ouvi-lo, né? E então começava a pregar, mas aí a sua proeminência era muito grande, né? E acabava surgindo a inveja, o ciúme. E quando vê, surgia perseguições, e eles tiveram que sair daquela cidade, e até sacudir o pó dos seus pés, né? E então partiram para Icônio, e lá em Icônio começaram a pregar e falar do amor de Cristo, de tal forma que muitos eram curados também, e quiseram apedrejar o apóstolo Paulo. As perseguições foram tão grandes, quiseram apedrejar o apóstolo Paulo. Então, eles fugiram novamente para a cidade de Listra. Na viagem missionária dele, ele com o intuito de divulgar, de pregar a palavra, de alcançar vidas, de alcançar almas, porque essa era a sede dele, pregar o evangelho, porque ele era um homem apaixonado pelas almas. Chegando em Listra, estava lá, fez a mesma coisa, foi para uma sinagoga, conforme era o costume deles, pregou na sinagoga, né? O primeiro dia que ele pregava era maravilhoso, já o segundo sábado já começava a complicar a situação, e então, em Icônio, tentaram apedrejá-lo, mas ele fugiu, foram embora, nada aconteceu. Mas quando chegou em Listra, os milagres eram tão grandes, inclusive a Bíblia destaca um certo homem, leso dos pés, coxo, que estava no meio da multidão, e o apóstolo Paulo pregando com aquela desenvoltura, e Deus operando milagres, e ele viu aquele homem que estava no meio da multidão, com seus olhos fitos nele, e o apóstolo Paulo, pela intuição espiritual, percebeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então o apóstolo Paulo bradou e disse para ele: levante sobre os seus pés e ande direito. E ele levantou-se e andou e ficou curado na presença de todos. E todos sabiam, conheciam ele, que ele desde pequeno era daquela forma. Então foi um milagre estupendo, foi algo tremendo, ao ponto de
das pessoas naquela cidade, e um sacerdote de uma certa denominação, religião lá, eles quiseram sacrificar a Paulo e Barnabé, chamando um de Mercúrio e o outro de Júpiter, querendo adorá-los como se fosse Deus. Não, os deuses desceram até nós e se fizeram homens aqui no nosso meio e quiseram sacrificar a eles, mas eles não aceitaram, rasgaram as suas vestes e foram para meio da multidão dizendo: não faça tal, nós não somos deuses, nós não somos Deus. Por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós estamos aqui justamente pregando contra estas coisas, né? E falou a respeito do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fazia maravilhas, do Deus que por um tempo deixou que todos andassem da sua própria maneira, mas que agora Deus estava operando milagres através de Jesus, que agora Deus queria salvar, queria transformar, queria fazer coisas tremendas, e começou a explicar para aquelas pessoas. Então muitos creram, que aonde os apóstolos chegavam, muitos criam, conforme nos dias de hoje também, aonde o evangelho chega, há milagres e maravilhas. Aonde o evangelho cristocêntrico e genuíno chega, há transformação de vidas, há salvação de almas. Muda o quadro da cidade. Se uma cidade não tem o evangelho de Cristo, e de repente chega algum servo de Deus, autêntico, verdadeiro, pregando a palavra com veemência, sem nenhuma timidez, sem vergonha nenhuma, né? Porque muitas pessoas às vezes ficam, né? Mas se a pessoa chegar pregando com veemência, com autenticidade, cheio da graça, cheio do poder, Deus começa a transformar e mudar, até a cidade muda, porque aonde chega a palavra de Deus, há uma mudança radical naquela cidade, porque o evangelho tem o poder de mudar e de transformar as pessoas, amém? E aí é claro que isso incomoda o inferno, e o inferno se levanta contra quem está verdadeiramente fazendo a obra de Deus, com seriedade, com autenticidade. E o apóstolo Paulo e Barnabé fazendo isso, né? O inferno se levantou. E ele realmente foi apedrejado e dado como morto. E foi até tirado de dentro da cidade. Mas ao ser tirado da cidade, a Bíblia diz que os discípulos o rodearam e certamente oraram. Certamente oraram e clamaram a Deus. Pode ser que eles tenham feito a seguinte oração: ó Deus, aqui está o teu servo, que está pregando a tua palavra, olha só o que aconteceu, meu Pai. Nós queremos pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, que ressuscite o teu servo, amém? E diz a Bíblia que ele se levantou, amém? Ele se levantou e entrou na cidade, amém? E então fugiu para Derbe, e lá em Derbe também, pregação da palavra, a porta da palavra estava aberta, amém, irmãos? É interessante que a porta da palavra esteja aberta para mim, que eu possa realmente ter acesso a essa palavra, para eu pregar livremente, que nada venha impedir eu de abrir a minha boca e de pregar a palavra de Deus. Então, fazendo isso, naquela cidade também, muita coisa maravilhosa aconteceu, e diz a Bíblia Sagrada que ele voltou. Essa história está escrita em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 14, está ali discorrendo sobre tudo isso que eu estou falando, amém? Então ele, preocupado também com os frutos, e diz a Bíblia que ele então, depois desse acontecimento, ele passou por cada uma das cidades onde ele pregou a palavra, e visitando todo mundo e confirmando todo mundo, e preparando, instituindo presbíteros, e deixando na igreja, tomando conta das igrejas, por onde ele havia passado pregando a palavra de Deus, amém? E voltou para Antioquia da Síria, lá no quartel-general da igreja naqueles dias, voltando para lá, e chegando lá, foi aquela alegria, aquela maravilha, porque o trabalho tinha sido bem sucedido, apesar dos problemas, das lutas e das dificuldades que eles enfrentaram,
mas pregaram a genuína palavra, pregaram o verdadeiro evangelho, né? Pregaram a palavra. Esta deve ser a nossa preocupação e é a missão da igreja. Cada um de nós individualmente é a igreja do Senhor. E cada um de nós tem o compromisso e a responsabilidade. Cada um crente. Se você realmente é um crente, é um servo de Deus, você foi transformado e regenerado, você é uma nova criatura, você tem a obrigação de transmitir isso para os outros. Amém? Você tem a obrigação, você tem a responsabilidade de dar de graça o que você de graça recebeu. O Evangelho é a maior dádiva. É a maior dádiva, é a maior bênção. É o Evangelho. A palavra do Evangelho. Sabemos, a Bíblia Sagrada, no livro de João, nos diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? E esse Verbo se transformou em carne aqui, né? O Verbo é Deus. A palavra, Cristo é a palavra. Cristo é o Deus homem, o Deus humanizado. Amém? Então, a palavra, temos que pregar a Cristo. Então, a palavra é a coisa mais importante da nossa vida. Nós temos que amar a palavra, ler a palavra, né? Amar a palavra, obedecer a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, se alimentar da palavra. O crente que assim faz, irmãos, ele está plantado e alicerçado. Amém, amados? Está plantado e alicerçado. É como uma árvore plantada à beira de um rio, né? A Bíblia Sagrada fala que ela dá os seus frutos na estação própria, não é verdade? As suas folhas não caem, porque ela está sempre sendo alimentada pela água, a água da palavra. Amém? Água é vida, palavra é vida. Amém? O crente que não se preocupa com a palavra de Deus, em viver a palavra, estudar a palavra, assimilar a palavra, internalizar a palavra, amar a palavra, se ele não procurar isso, ele vai fracassar em muitas coisas. Amém? Mas se ele estiver sempre amando essa palavra, estudando essa palavra, lendo ela com carinho, com amor, essa pessoa vai estar sempre viva, vai estar sempre dando fruto. Amém? Porque é como se tivesse, é como uma árvore plantada à beira do rio. Uma coisa na palavra também que me chama muita atenção é o que a gente pode assemelhar, é o que a Bíblia fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Porque podemos ler até rapidamente aqui o que fala o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce as suas vestes, as orlas das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a bênção para sempre. Amém? Então aqui está falando da união, que é uma coisa extraordinária, e isso é muito importante, porque, primeiro, que é da vontade de Deus que a gente vive em união. Segundo, é maravilhoso, a gente lucra muito em viver em união. E em terceiro, porque ali o Senhor ordena a bênção. Amém? Então, é como o Monte Sião. O Monte Sião é um monte, né, alto, forte. Passei por lá, numa viagem que eu fiz para Israel. Então, lugares extraordinários. Então, é um monte firme, seguro, que está lá. Então, eu quero comparar isso também a quem é alicerçado na palavra. Não é verdade? Quem come e vive a palavra, quem se preocupa com a palavra. Então, a pessoa que assim é, com certeza, vai ser um crente inabalável. Nada vai tirar você da presença de Deus. Então, eu quero concluir nessa noite essa rápida palavra, dizendo para os irmãos, assim como
Lá no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, né? O Senhor diz que abriu uma porta e ninguém podia fechar. Nós poderíamos citar aqui nessa noite muitas portas que Deus poderia abrir, muitas outras portas, né? Com essa chave maravilhosa. Para você abrir uma porta tem que ter uma chave, né? Uma chave para você abrir. E a chave é o poder de Cristo nas nossas vidas, né? Então a porta, às vezes, da união da igreja, né? A porta da comunhão com os irmãos, né? E principalmente a porta da evangelização e da pregação para a expansão do reino de Deus. Então Deus quer abrir a porta para você, para mim. Ele quer que a porta esteja sempre aberta para nós, porque nós somos o povo de Deus e nós podemos receber essa dádiva extraordinária de ser um embaixador, de ser um evangelizador, de ser um ganhador de almas, porque isso vai fazer com que a gente chegue no céu e receba galardões e galardões. Amém? Que Deus possa estar abençoando essa igreja e que o Espírito de Deus possa continuar abrindo portas para nós e que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém. Todo o universo se formou no teu falar.
nossa gratidão, porque o Senhor, uma vez mais, honrou esta igreja com a Tua poderosa palavra. Amém. Nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor, uma vez mais, falou com cada um de nós. Sim, Deus. E certamente todos estão saindo daqui esta noite na certeza que o Senhor falou conosco. Abençoamos esta hora a vida do pastor Rony, abençoamos a sua família, a sua casa, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue usando poderosamente o seu ministério, que Ele continue cumprindo os seus propósitos e os seus desígnios, evangelizando e cumprindo a missão do Senhor aqui na terra. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu servo. Sim, Deus. Obrigado pela Tua igreja. Amém. Amém. Presbítero Provérbio, por gentileza, vem aqui orar pelos nossos irmãos queridos e abençoá-los, a família do irmão Edinho, pelo aniversário de Emanuel, a família do Zé Luiz, pela bênção recebida. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu nesta tarde. Este momento agradável, aonde aprendemos da Tua palavra, onde nós podemos ouvir a Tua voz, falando, Deus, em nossos corações. Pai, nós somos agradecidos pela vida do nosso Deus, descansais, pela vida, Deus, da sua esposa, que te continuou juntamente. Muito obrigado, Deus, por essas vidas que aqui estão, Deus. Juntamente, Deus, com este agradecimento pelas duas famílias que aqui estão. Neste momento, Deus, agradecendo a Ti, juntamente com a Tua igreja. Queremos, Deus, compartilhar com eles esta alegria, esta felicidade. Famílias, ó Deus, que nós tanto amamos e aprendemos, ó Deus, a amá-los de verdade, que são gente que nós confiamos e aprendemos, ó Deus, muitas coisas boas com nós. Obrigado, Deus, por essas pessoas fazerem parte da igreja que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós queremos agradecer então ao pastor Rony, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe. Volte sempre, com certeza acredito que teremos outros convites, porque temos a certeza de que Tu és um homem de Deus, um profeta do Senhor. Queremos agradecer a nossa irmã Eliette também. Queremos agradecer todos os visitantes. A sua presença alegrou muito o nosso coração. E eu quero te convidar para estar conosco aqui na próxima quarta-feira, em um estudo bíblico excelente. Quarta-feira agora aqui é um dos presbíteros abençoados. Eu tenho certeza que Deus irá continuar. Quem? Newton Lessa, exatamente. Você, né? Quarta-feira que vem. Eu tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco e nos alimentando através da sua palavra. E no domingo que vem estaremos aqui mais uma vez em celebração ao nosso Deus. Amém? Amém. Quero convidar você para se colocar de pé nesta hora. Nós vamos estar orando neste momento, encerrando, e que você agradeça a Deus pela oportunidade, o privilégio que você teve de receber mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos orar com o presbítero Zé Luiz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecendo o teu nome, Deus, porque, Pai, só o Senhor, Deus, é digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor, Deus.
Te agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor, Pai, que foi pregada nessa noite, Deus. Foi anunciado, Senhor, a tua palavra mais uma vez nessa localidade, Deus. Que nós possamos, Senhor, guardar a tua palavra no coração, Deus. Abençoa a vida do pastor e sua família, Deus. Abençoa a vida do pastor Josué e sua família. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos irmãos, Senhor, que está aqui nessa noite, Deus. Ao sair daqui, meu Pai, nos leva para nosso lar, protegido, amparado, guardado pelo Senhor, Deus. Nos dá, Senhor, uma semana, Deus, para teus cuidados, Senhor. Debaixo da tua mão poderosa, Deus, conforme o Senhor tem feito